Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Verbena Pires e eu sou psicanalista, especialista em psicoterapia, psicodinâmica dos transtornos de personalidade multidisciplinar, especialista em saúde mental e especialista em psicanálise infantil e também possuo o curso de psicanálise forense, entre outros cursos, tá? Então, pessoal, estou passando aqui hoje para falar um pouco sobre o tema geração negligenciada ou geração mimimi. Mas antes de ir para o vídeo, pessoal, gostaria que vocês passassem aqui embaixo, dessem o like de vocês, tá? Clicassem no sininho para vocês receberem novas notificações de vídeos, compartilhasse com seus amigos, tá? Para o canal da gente crescer e também que vocês assistissem o vídeo, pessoal, até o final, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Geração negligenciada ou geração mimimi. Bem, gente, hoje eu tenho ouvido muito falar, né, das pessoas falando sobre geração mimimi. Mas o que realmente essas pessoas querem dizer de uma forma equivocada sobre geração mimimi e o que realmente é essa geração, tá? Então, pessoal, na realidade, essa geração mimimi é uma geração negligenciada. E aí você me pergunta, mas como assim, Verbena? Como é que funciona esse processo? Bem, gente, essa geração é uma geração que está acontecendo muito suicídio, né? E infelizmente, mais para frente, mais para o nosso futuro e para o futuro mais próximo ainda, né? Essa questão do suicídio, ele vai acontecer cada vez mais se os pais não tiverem de olho nessa organização psíquica do seu filho, tá? Como é que isso funciona? Então é mais ou menos assim, uma criança de 0 a 3 anos de idade, partindo desse princípio também, né, ela precisa da total presença, principalmente da mãe. Por que eu falo da mãe? Porque a mãe é aquela pessoa, primeiro, da onde o neném vem, né? Nasce da barriga da mamãe, tá? Segundo, é ela quem vai dar amor naquele primeiro momento, quem vai dar o leite materno, né? Ela é uma extensão do seu próprio filho. Então o filho ele vai se constituir a partir daquela relação com a mãe. Ele vai constituir também o ego a partir daquela relação com a mãe, tá? Então nesses 3 primeiros anos de vida é importantíssimo que a mãe esteja totalmente disponível para essa criança, que é o que não acontece muito, né? Principalmente hoje, que as mães precisam também sair para trabalhar, né? Para ajudar no sustento da casa junto ao pai. Muitas vezes também essa mãe é uma mãe solteira ou uma mãe separada, que precisa sustentar a casa para poder manter a casa, para poder manter os filhos. Então ela precisa se ausentar dessa criação e deixar essa criança ou numa creche, ou com os avós, ou com um babá, né? Que isso já gera alguns traumas, tá? Então, de 0 a 3 anos, é de mais importante, pessoal, que essa mãe esteja presente com essa criança. E o momento de ausência dessa mãe com essa criança seria no máximo de até 10 dias, tá? De 7 a 10 dias de ausência com essa criança de 0 a 3 anos de idade, certo? Então, nesse momento em que ela vai precisar se ausentar, nesse período de até 10 dias, é importante que essa criança fique com alguém da confiança da criança, tá? É importante que essa criança fique com alguém que se pareça com a mãe, que use as mesmas roupas, né, ou roupas parecidas da mãe. Então essa criança ela precisa ficar num cenário, né, com a ausência dessa mãe, ela precisa ficar num cenário
muito parecido que era o cenário em que ela estava com a mãe, tá, pessoal? Então, é importante que nesses 3 primeiros anos de vida, a mãe se dedique completamente ao filho, né? Para que não venha a surgir transtornos. Porque os transtornos de personalidade, né, eles vêm exatamente desse período, né? A grande maioria dos transtornos de personalidade vem exatamente desse período, tá? Principalmente o transtorno de borderline, não? Dos transtornos de personalidade borderline, tá, pessoal? Então, o borderline, ele é construído, né, na grande maioria das vezes, nessa constituição de abandono do filho. Quando eu falo abandono aqui, eu não falo da mãe deixar o filho, ou colocar seu filho para adoção, ou deixar seu filho na porta de alguém para esse alguém criar. Não, o abandono ele é constituído também de momentos de ausência, certo? E principalmente se for momentos longos de ausência, tá? Mas o abandono também acontece com a mãe presente dentro de casa, né? Então, assim, criar filho, ter um filho, dá bastante trabalho, né? Os pais, eles precisam estar disponíveis emocionalmente para essa criança. Então, acontece o abandono também dentro de casa, né? Em que a mãe sempre está ali com o filho, pelo menos até os 3 anos de idade, tá certo? E dentro de casa ela não dá atenção para essa criança, né? Essa criança quer falar com a mamãe, ela nunca tem tempo, ela nunca está disponível para essa criança. Aí o que acontece? Essa criança vai se isolando cada vez mais. E aí o que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia quem é que é a babá dos nossos filhos? É a internet, é o celular. Então essa criança ela vai se constituir a partir desse externo, né? Desse aparelho, dessa máquina, né? Que é um celular. E ela vai se sentir como, né? Como um objeto. Então ela não vai ter aquele carinho, né? Da mãe sentar ali com o bebê, colocar o bebê no colo, colocar essa criança no colo, né, para disponibilizar carinho para essa criança, para disponibilizar um olhar de atenção para essa criança, porque o olhar, gente, ele constitui o ego dessa criança, né? E o toque, né, o carinho da mãe com o bebê, porque as nossas emoções, elas são perpassadas pelo corpo, né? E com essas emoções perpassadas pelo corpo, tá? É que eu vou sentir empatia pelo outro também. Então, se eu sinto emoções e sentimentos no meu corpo, então eu deduzo que o outro também sente emoções e aí eu me coloco no lugar dele, tá? Então, se essa criança, ela não é constituída através desses toques, através desse carinho, uma das coisas, ela vai se isolar, tá? E aí ela não vai ter muita noção do que é certo, do que é errado, não vai ter um ego constituído para quando aparecer os problemas, as frustrações, os desafios da vida, que ela consiga naquele momento sozinha solucionar aqueles problemas, tá? Então não vai ser demais aqueles problemas. Mas a criança negligenciada, mesmo a mãe estando dentro de casa, quando aparecerem os problemas, ela não vai entender, não vai saber resolver e muitas vezes vai tirar a própria vida por conta disso, tá? Então, o que está acontecendo também, né, com essa geração atual? A falta de empatia pelo outro, tá, pessoal? Então, depois dos 3 anos de idade, aí sim a mãe pode começar a ir se separando do filho, né? Poder ir trabalhar, deixar essa criança num local de confiança dela. A partir dos 3 anos de idade, a criança já tem uma certa dependência, né? Para cumprir algumas tarefas de acordo com a idade dela, para tomar algumas decisõezinhas ali de acordo com a idade dela, tá? Então, essa negligência, ela é muito, o que acontece? Ela é muito instalada
nesse período, né? Então, como os pais hoje em dia, né, os dois precisam sair para trabalhar e deixar seus filhos com a babá ou numa creche ou com os avós, então é preciso ter um olhar mais carinhoso, né, para essa criação. Esses dias eu estava no mercantil, né, no mercado, e aí eu ouvi uma senhora dizer assim, já falei para o meu filho que eu estou querendo um neto. Gente, não é tão simples assim, né? É como se fosse, já falei para o meu filho que eu estou querendo um objeto, né? Então, não é tão fácil e simples assim, né? A gente tem que pensar em toda a estrutura que vai se dar para essa criança, né? A gente tem que pensar em todas as consequências que podem vir no futuro para essa criança. E a gente tem que pensar nas nossas atitudes com essas crianças que vêm por aí. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma organização psíquica nesses jovens de hoje, uma organização em que essa criança ou esse adolescente, né, ele não sabe quem ele é no mundo, tá? Ele não sabe quais atitudes tomarem para poder terem consequências menos desastrosas na vida deles e na vida dos pais, né? Então, gente, é preciso a gente pensar sobre isso, falar mais sobre isso, entender essa organização desestruturada instalada nessas crianças, né? E muitas vezes os próprios pais falam assim, olha aí, essa geração atual é uma geração tão mimimi, não é verdade? Mas quem foi que instalou essa organização desestruturada nessas crianças e nesses jovens para se tornarem uma geração mimimi? Muitas vezes foram os próprios pais. Tá bom, gente? Então fica a dica para vocês. Vamos pensar nesse tema, vamos pensar nessas crianças, nesses jovens de hoje que estão cometendo suicídio. O porquê que isso está acontecendo? Será que é culpa do nosso filho? Né? Muitas vezes a gente acaba que projetando essa responsabilidade nos nossos filhos, né? Também, gente, existe a questão da gente sair para trabalhar, né? Deixar nossos filhos com avós narcisistas, tá? Porque o narcisismo, ele gera o borderline, né? O borderline, ele tem essa configuração dessa organização psíquica, tá bom? Em que a maioria, hoje em dia, a maioria dos suicídios, né, vem dessa organização desestruturada, essa organização psíquica desestruturada, essa organização psíquica do borderline. Então, a pessoa não precisa nem desenvolver o transtorno de personalidade borderline, mas se ela tiver algum elemento ali daquela organização psíquica, gente, a gente precisa abrir os olhos para isso, tá bom?